sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Versículo de número 15. Marcos, capítulo 16, verso de número 15. Acredito que esteja aqui na tela, se não tiver vai colocar. Diz assim o texto: E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16 vai dizer: Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Tome o seu lugar, glorificando a Deus, agradecendo por estar aqui na casa de Deus nessa manhã de hoje. Eu quero falar sobre 3 personagens que estiveram com Jesus. 3 pessoas que estiveram com Jesus. Eu quero dizer, se você está com Jesus, sua vida não é mais a mesma. Se você está em Jesus, a sua vida, você é uma nova criatura, como diz a palavra de Deus. Eu quero falar sobre o que acontece quando nós estamos com Jesus. Quando a gente tem um encontro com Jesus. Todas as terças-feiras, domingo às 9 da manhã, domingo às 18, são reuniões de encontro com Deus que a gente está tendo aqui. Sabe, você não saiu da sua casa para um encontro social. Ainda que isso exista aqui, nós nos socializamos, pois estamos juntos como pessoas. Mas você não está no encontro social, você está no encontro de fé, você está no encontro com Deus. E eu quero traçar alguns pontos importantes na vida de 3 personagens bíblicos que estiveram com Jesus e a vida deles foi transformada. E se você também está aqui para estar com Jesus, eu quero dizer que a sua vida também será transformada. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: se você está aqui para ter um encontro com Jesus, a sua vida será transformada. Então vamos lá. Esse texto vai dizer: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma ordem de Jesus. Esse termo ide é um verbo imperativo, não é opcional. Eu vou se eu tiver com vontade. Não, é uma ordem de Deus. Nós precisamos, como igreja, ir e pregar o evangelho a toda criatura. A gente pode fazer isso de diversas formas. A gente está vivendo um tempo aí dos Jogos Olímpicos. E uma jovenzinha de 16 anos, medalha de bronze pelo Brasil, descendo as pistas no skate dela, ela decidiu falar do amor de Jesus. Para milhões de pessoas, nos sinais de Libra, ela estava declarando: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem um jogador de futebol que joga no melhor time do planeta Terra e que morram de inveja os demais. Ele meteu um gol no último jogo e ele fez o mesmo gesto da patinadora ou da skatista. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele está fazendo o quê? Ele está na profissão dele, jogador de futebol, mas ele está declarando, ele está pregando o evangelho a toda criatura. Escuta, eu não sei fazer o sinal, eu só sei que Jesus é assim. O caminho deve ser por aí. A verdade está na Bíblia. E o resto você inventa qualquer gesto aí. Mas escuta, eu tenho voz. Eu não sei fazer os gestos de sinais, mas eu tenho a minha voz. E eu quero desafiar você a sair daqui e dentro do seu contexto social, dentro do seu contexto profissional, dentro do seu contexto social, quando eu falo dos seus vizinhos, pregue o evangelho. Seja um pregador do evangelho, porque nós temos a ideia de que pregar o evangelho é o pastor me escalar para estar aqui no púlpito com o microfone na mão, eu tremendo de medo, o pastor sentado me olhando com uma cara assim de malvadão, sabe, sádico, agora você vai passar pelo que eu passo. Não, pregar o evangelho não é isso.
Pregar o evangelho você pode fazer de diversas formas e maneiras. Você pode ser o mais criativo possível e pregar o evangelho a toda criatura. Sabe, no outro dia eu vi jovens pregando o evangelho no sinal, um cartaz. Cada pessoa que parava, no mínimo 2, 4 carros ali que paravam, os tripulantes daquele carro liam aquela mensagem falando que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Eu quero dizer para você que não existe, sabe, uma forma. Não, a gente só pode falar do evangelho assim. Escuta, você é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Você pode bater no ombro de 3 pessoas mais próximas e dizer: você é a mensagem que esse mundo precisa ouvir. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo 4. O primeiro personagem da Bíblia que eu quero falar é sobre uma mulher. E uma mulher que a Bíblia vai citar o nome dela, não vai na verdade citar o nome dela, só vai dizer que era uma mulher samaritana. Pastor, o que é isso? Os samaritanos naquela época eram um povo que tinha uma rixa, eles tinham, sabe, embate com o povo judeu. Por quê? Porque os samaritanos foram gerados de judeus com não judeus. Aí a gente entra numa situação histórica, porque Deus fala para o povo judeu que eles não podiam se misturar, mas uma parte deles se misturam com outros povos que não são judeus, e aí geram os samaritanos. E os samaritanos eram mal vistos pelos judeus, eles não se conectavam, eles não tinham um relacionamento. E a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 4 do Evangelho de João, diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para onde? Versículo 4 é interessante, diz assim: era necessário atravessar a província de Samaria. Se você pegar um mapa da onde Jesus estava, Judeia para Galileia, a Samaria ficava aqui, era uma linha reta, mas Jesus passa aqui em Samaria porque era necessário passar em Samaria. Por que era necessário? Porque é necessário que a gente pregue o evangelho em todo o tempo. Você está me entendendo bem, querido? E o texto diz: era necessário atravessar a província de Samaria. Verso 5: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta ou meio-dia. Opa, escuta, meio-dia, perto do deserto da Judéia, muito calor, a hora mais quente do dia. Sabe, a hora em que o sol está rachando o coco, irmão. Jesus para, cansado da viagem, na beira da fonte. E aí, versículo de número 7: nisto veio uma mulher samaritana para fazer o quê? Tirar água. Olhe para mim, não era hora de se tirar água. A hora que as mulheres saíam para tirar água, de manhã bem cedinho, antes do sol ficar quente, ou à tardezinha, quando o sol já estava se pondo, as mulheres pegavam cada uma seu cântaro, colocava na cabeça um jarro de barro, iam até essa fonte, e ali elas colhiam água para sustentar a sua casa. Mas pastor, por que essa mulher vai meio-dia? Escuta o texto, versículo de número 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de... lembra de uma música? Dá-me de beber. Aqui, verso 8: pois seus discípulos tinham ido para a cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu é que lhe pediria e ele te daria água
viva. Respondeu a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Aonde, pois, tem água viva? És porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Escuta, aquela mulher, em primeiro lugar, ela era uma mulher samaritana que não se dava com os judeus. Segundo lugar, é uma sociedade que homem não se falava com mulher, se não conhecia. Jesus está quebrando paradigmas. E eu quero dizer que tem paradigmas aqui na sua mente que precisam ser quebrados para você sair daqui e você começar a dividir e compartilhar a palavra com outras pessoas. Só quem prega a palavra é o pastor. Primeiro paradigma precisa ser quebrado. Eu não tenho preparo para pregar a palavra de Deus. Segundo paradigma que precisa ser quebrado. Escuta, você bebeu da água viva? Você pode dizer para outros: olha, eu tenho bebido de uma água que tem saciado a minha sede. Onde é que está essa água? E aí você vai convidar para essa pessoa conhecer Jesus. Agora, a terceira coisa importante, o texto diz assim: és porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Verso 15. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Escuta, a mulher estava dizendo: olha, eu quero beber dessa água. Primeiro, porque eu não quero ter mais sede. Segundo, eu não quero mais sair meio-dia de casa para vir para cá para buscar água. Por que essa mulher estava dizendo isso, pastor? A gente vai chegar lá. Versículo de número 16. Disse-lhe Jesus: vem, vai, melhor, chama quem? Teu marido, e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. E isso dissestes com verdade. Escuta, aquela mulher saía de casa meio-dia, na hora mais quente, a hora que ninguém circulava, porque ela não queria ser vista. Primeiro, porque ela já tinha tido 5 maridos, e o 6º homem que ela estava juntada nem marido dela era, e ela tinha vergonha da vida dela. Escuta, tem um monte de gente lá fora que tem vergonha da sua própria vida, e você é aquele que vai poder dividir Jesus com essas pessoas. Você é aquele que vai poder dizer: olha, tem uma água que você pode beber, e essa água, ela vai saciar a tua sede. Essa água, ela vai jorrar do teu interior. Versículo 19 diz assim: disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos e conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Você pode imaginar o bate-papo? Vamos montar o cenário. Escuta, Jesus estava saindo da Judeia, o destino dele era Galileia, era para lá, mas ele decidiu passar aqui, num lugar chamado Samaria. Quando ele chega aqui em Samaria, ele entra numa aldeia chamada Sicar. E na aldeia chamada Sicar, ele está cansado da viagem, porque ele está viajando no deserto. Ele senta na beira de um poço, era um poço, sabe, de uma origem, porque Jacó tinha cavado e dado para o José. Jesus senta na beira daquele poço.
porque ele está cansado da viagem, ele precisava beber. E nisso, era meio-dia, vem uma mulher com um cântaro na cabeça. Aquela mulher vem para pegar água. Jesus vira para a mulher e diz assim: mulher, me dá água para beber. Ela diz: como é que você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Primeiro, judeus não falam com samaritano, nem homem fala com mulher. Ela disse: se você soubesse quem está te pedindo água, você que pediria água, e eu te daria essa água, e essa água você não ia precisar mais voltar aqui para pegar. Ela fala: onde é que tem essa água? Eu quero beber. Acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Você tem outro poço, você tem outra fonte. Escuta, tem muita gente buscando outras fontes, quando a fonte verdadeira é Jesus. E eu posso ser esse evangelista. Essa mulher começa o diálogo com Jesus. Jesus diz assim: agora vai buscar o teu marido. Aí cai a ficha da mulher. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus vira para ela e diz assim: você falou certo. Você já teve 5 maridos, e o homem que você vive agora não é teu marido. E ela reconhece quem Jesus é. Escuta, tem muita gente lá fora que precisa reconhecer quem Jesus é. Mas pastor, a pergunta é: como que eles vão reconhecer? Versículo de número 28. O objetivo daquela mulher em a fonte era buscar água. Mas o verso 28 diz assim: quanto à mulher, ela deixou o cântaro e foi aonde? E disse aos homens da cidade. Disse para quem? Todos os homens da cidade conheciam aquela mulher. É a mulher que já teve 5 maridos e está com um cara que não é dela. E ela vai dizer para todo mundo, sabe o que? Versículo de número 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter. Escuta, o primeiro personagem que eu quero falar é de uma mulher pecadora, de uma mulher cheia de complicações na vida. Mas um dia essa mulher teve um encontro com Jesus, e imediatamente ela deixa o cântaro dela de água, ela deixa o objetivo dela de vida, e ela vai até a cidade onde todo mundo conhecia a conduta de vida dela, para dizer: eu encontrei aquele que é o Cristo, eu encontrei o Messias, eu encontrei a fonte de vida. Escuta, meu irmão, pregar o evangelho não é para aqueles que são, sabe, os melhores. Ah, não, o pastor e a pastora estudaram muito. Ah, não, aquele irmão é muito consagrado. Eu sou um pecador, eu não posso falar da palavra de Deus. Mentira que o diabo colocou para você não ser um instrumento para dividir a palavra de Deus com outros. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem já entrou aqui e foi abençoado só em um culto? Um culto abençoou a sua vida. Acena assim, ó, só para mim saber. Ah, ok. Você falou para alguém? Fui num lugar, fui num culto. Esse domingo eu estava num culto e eu fui tão abençoado. Eu queria muito dividir isso com você. Escuta, você pode pregar o evangelho para alguém. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você pode pregar o evangelho para alguém. Marcos capítulo de número 5, abra a sua Bíblia, Marcos capítulo 5. Eu quero falar do segundo personagem. Marcos capítulo de número 5. Escuta, onde Jesus chegava mudava situações, e Jesus também está aqui. E Ele vai mudar a situação da sua vida. Pastor, eu não sou a mulher do João 4, mas eu tenho muita coisa na minha vida que está embolada pra caramba. E eu quero dizer, Jesus está aqui hoje. Ele não está sentado aqui, não tem um buraco, um poço com água, mas Jesus está aqui também.
Ele está dizendo: olha, se você vier a mim, eu vou saciar a tua sede. Você nunca mais vai precisar buscar o que você tem buscado, porque você vai encontrar em mim. Segundo personagem que eu quero falar, Marcos capítulo 5, versículo de número 1, diz assim: entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou Gereza. Vou fazer igual o meme, aleluia. Chegou à terra dos Gerazenos, ou dos Gadarenos. Ao desembarcar, veio logo dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de quê? Espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Escuta, o demônio que estava na vida daquele homem, por mais que tentassem amarrar ele, aquele homem se soltava. E o versículo 4 diz assim: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos... Escuta, esse homem não era atormentado por um demônio. Esse homem era atormentado por uma legião, ou seja, eram muitos demônios. Tentavam amarrar, prender, por diversas vezes ele arrebentava as cadeias. Ele se soltava, despedaçava tudo, Eduardo. E todo mundo tinha medo daquele homem, mas quando Jesus entra naquela terra, aquele homem vai correndo, se prostra, diz, adora e diz: Filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo para vir me atormentar? E a única vez, pelo menos que eu li, eu não sei se você já leu mais a Bíblia do que eu, é a única vez que Jesus conversa com o demônio. Todas as vezes Jesus dá uma ordem, sai. Dessa vez é a única vez que Jesus, se estende um pouquinho mais. O versículo de número 10 diz assim: rogo-lhe que encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus escuta, Jesus permitiu. Satanás não deu ordem, é Jesus quem permitiu. E o versículo continua e diz assim: então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram quem? Um endemoniado, que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo. E diz a Bíblia o quê? Escuta, irmão, quando as pessoas olharam para aquele homem, aquela figura, que causava pânico, medo, terror naquela cidade, viram um homem de banho tomado, vestido, sentado, todo mundo falou: alguma coisa aconteceu. O versículo 16 diz: os que haviam presenciado os fatos contaram o que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram e rogaram, dizendo que ele se retirasse da terra. Escuta, os homens da terra falaram assim: Jesus, vai embora daqui. Tem gente que não quer ver Jesus operando milagres, mas aquele homem, ele experimentou de algo sobrenatural. Versículo 18: ao entrar Jesus no barco,
suplicava-lhe o que fora endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou: vai para onde? Vai para onde? Para a tua casa e para os teus, e anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão. Então ele foi e começou a proclamar em Decápole tudo o que Jesus lhe fizera. E todos... Escuta, Deus me deu o privilégio de um ano ir nesse lugar chamado Decápole. Esse lugar hoje está numa região chamada Jordânia. É um país árabe. O evangelho de Jesus chegou até lá porque um homem que era possesso de legiões de demônios foi liberto. E Jesus fala para ele, ele queria seguir Jesus, Eduardo. Ele queria entrar no time de Jesus. Jesus falou: não, você vai voltar para casa, você vai falar do que aconteceu com os teus. Aquele homem voltou para casa e ele falou para 10 cidades, Decápole de 10 cidades. Ele anuncia para toda aquela cidade e todo mundo ficou maravilhado. Sabe por quê? Porque conheceu. Não era o endemoniado, não era o possesso. Esse cara agora está liberto. Escuta, a primeira pessoa que teve com Jesus foi uma mulher pecadora, que já tinha se deitado com 5 homens, e agora que ela estava se deitando não era marido dela, mas aquela mulher teve um encontro com Jesus, e ela sai para anunciar Jesus. A cidade inteira vem conhecer Jesus. O segundo personagem era um homem que era possesso de diversos demônios, que a Bíblia vai chamar de legiões. Esse homem, depois de liberto, ele vai até a sua cidade, e ele prega para 10 cidades. E eles ficam admirados e maravilhados. O evangelho de Jesus chegou até lá. Escuta, você já foi liberto de algo na sua vida? Pastor, Deus me livrou do cigarro. Pastor, Deus me livrou do vício da pornografia. Pastor, Deus me livrou do vício da cocaína. Pastor, Deus me livrou do vício da bebedeira. Pastor, Deus me livrou do vício do joguinho. Pastor, Deus está me livrando do tigrinho. Está precisando de libertação, hein? Vai falar de Jesus. Vai falar do amor de Jesus. Terceiro e último lugar. Aleluia. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 5. Lucas 5, verso de número 27. Passadas essas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse: segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores para o arrependimento. Escuta, o primeiro personagem, uma mulher pecadora. O segundo, um homem cheio de demônios. Terceiro, um pecador publicano beberrão.
Mas todos eles estiveram com Jesus. E automaticamente, sabe o que eles fizeram? Eles foram anunciar Jesus a outras pessoas. Eu quero dizer para você que, como igreja, nós vamos entrar num tempo de anunciar Jesus a outras pessoas. A maior alegria que a igreja tem é de poder dividir o pão. A maior alegria da igreja não é a gente dançar como as meninas dançaram aqui, bem alegre, pareciam até os Minions dançando, né? Todas amarelinhas. A maior alegria da igreja não é eu servir na portaria, apesar disso ser uma benção. A maior alegria de ser igreja não é eu tocar o violão, apesar de gostar de fazer isso. A maior alegria do evangelho é a gente dividir aquilo que mudou a nossa vida com outra pessoa. A maior alegria do evangelho é a gente poder partir o pão com alguém. Escuta, esses dias eu fui buscar a pastora na casa da Simone do Cal. E há não sei quanto tempo que eu fui lá na casa da menina orar. Já tem bastante tempo. Uma jovenzinha estava com alguns problemas e a mãe, amiga da Simone, fala com o seu pastor, você pode vir aqui orar. E acabou um domingo pela manhã e a gente foi lá orar. E quando a gente chegou lá, ela estava dormindo. Eu falei, não precisa incomodar ela. Nós oramos junto com a amiga da Simone. E no domingo foi um culto assim maravilhoso que a gente teve. E essa jovenzinha estava aqui. E no final do culto vieram me apresentar. Essa aqui é a menina que o senhor foi na casa dela, ela estava dormindo. Eu falei, você estava dormindo, mas eu orei. Não, vencendo aí cada dia os problemas e tal. Eu falei, glória a Deus. E aí essa semana eu fui buscar a pastora na casa da Simone e ela estava lá. E ela contou o que aconteceu com ela aqui no culto. No meio do culto. Estava aqui no culto domingo. E quando ela olhou para a mão dela estava toda dourada. Ela falou, pensou que foi o creme do cabelo de alguém. E a amiga dela falou, sua mão está cheia de pó de ouro. E ela ficou maravilhada com aquilo. Falou, pastor, mão cheia de pó de ouro. Eu falei, é um sinal de que você precisa usar as tuas mãos para trabalhar para o reino de Deus. Escuta, foi uma oração que eu fui lá fazer. A jovenzinha estava aí. Acho que a mãe falou que vai vir aí. E ela vai trazer mais gente. Pastor, mas não tem um pó de ouro na minha mão. Então não vou fazer nada. E a opressão que estava na sua vida? E a cura que você recebeu? E o milagre que você tem experimentado? E a alegria que está dentro do seu coração? E a mudança que Jesus está fazendo na sua casa? E a transformação que Jesus operou na sua família? A gente está mantendo isso guardado. A gente está escondendo isso de outras pessoas. Escuta, você sabia que omissão também é pecado? E eu quero desafiar você como igreja hoje, a gente sair daqui e dizer, olha, eu bebi dessa água. Essa água mudou a minha vida. Essa água me livrou da cocaína. Essa água me livrou de uma vida de bebedeira. Essa água mudou. Eu era um cara deprimido, agora eu não sou mais. Essa água que eu bebi, chamada Jesus, mudou a minha casa, mudou a minha família. Eu quero desafiar você a ser como aquela mulher pecadora, a ser como aquele homem, sabe, possesso de demônios, depois liberto, e a ser como o publicano. Eu quero desafiar você a sair daqui e dividir o pão com alguém. Eu quero desafiar você na sua escola. Pastor, mas eu não tenho qualificação. Escuta, nenhum desses 3 personagens tinha perfil para ser pregador do evangelho.
Nenhum dos três frequentaram uma escola teológica onde eles sentaram e ouviram. Não, a mulher pecadora, depois do encontro com Jesus, ela deixa o cântaro e vai na cidade e diz: eu encontrei. Escuta, o homem cheio de demônios, que nada parava aquele homem, ele volta para sua cidade e prega para toda a cidade. E eu fui lá e vi aquilo que a pregação daquele homem causou na cidade. Eu e você podemos sair daqui e dividir o pão com alguém. Escuta, tem um vizinho, tem alguém na fila do supermercado, tem alguém que vai sentar do seu lado no BRT. Você que faz exercício, tem alguém na sua caminhada lá na praça, na academia. Tem alguém do teu lado que está precisando ouvir do que Jesus pode fazer na vida de alguém que diz: Senhor, eis-me aqui. Eu quero orar por você que quer sair daqui para partilhar esse pão. Eu quero orar por você que quer sair daqui para dizer: eu vou ser igual esse endemoniado, que eu tinha muitos demônios. Eu vou ser igual essa mulher pecadora, porque eu era o maior deles. Eu vou ser igual o publicano, beberrão, pecador, que eu era um desses. Eu vou sair daqui e vou anunciar para outras pessoas o amor de Jesus e o que Jesus faz na vida de alguém que decide viver no centro da vontade de Deus. Eu quero orar por você, fique de pé.